Fala galera, estamos ao vivo em mais um Pod7, o nosso podcast para empreendedores. Mas hoje nós vamos falar de negócios e de empreendedorismo em um âmbito diferente. Não vai ser dessa vez no âmbito privado, vai ser no âmbito público. Afinal de contas, o gestor também é um empreendedor que está empreendendo para levar o melhor para a sua cidade, para o seu município. Hoje eu tenho a honra de receber César Castro, o prefeito de Cachoeira Grande, para contar um pouquinho sobre a sua história, sobre sua jornada até chegar nesse cargo tão importante. Meu amigo, seja bem-vindo, fique à vontade. Eu gostaria logo de saber um pouquinho sobre sua história. Me conta quem é o César Castro, me conta um pouquinho sobre sua trajetória. É, essa trajetória é uma trajetória muito bonita, pelo fato que a gente veio de baixo, né? Veio mesmo lá da base, da uma família muito humilde. Nasci ali no povoado Pindobal, sou descendente da família Marques, é uma marca muito grande ali no nosso povoado. Sim. E lá nasci, né, com 3 anos. Meu pai resolveu ir embora para Cachoeira, né, para a sede da nossa cidade. Ou a gente para estudar, porque naquela época a Tu dificuldade tinha era quantos muito anos grande. nessa época? Eu, eu tinha 3 anos quando saímos do povoado Pindobal e fomos para Cachoeira. Cachoeira. Meu avô comprou uma casa lá e peguei dessa casa do papai. De lá começou-se, né? Botou os 7 filhos na escola, 7 filhos, não foram sei. 7 filhos. Começamos a estudar e eram muitas dificuldades, mas fui crescendo, crescendo. Aí já dava para começar a trabalhar, tinha que voltar para o Pindobal para ajudar meu pai na lavoura, que a gente Sim, é lavrador, né? sim. Lavrador. E estudei, me formei, passei em um concurso público da Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande, né? Qual foi o concurso? Passei no concurso para OS. OASD, OS. operacional, auxiliar operacional. E por sorte ou consequência ou ironia do destino, adivinha, Gustavo, onde que eu fui lotado para trabalhar? Onde? Voltei para trabalhar No lá no Pinobal. povoado Pinobal. De verdade mesmo. Fui lotado para lá. E fui. Consegui uma bicicleta, que naquela época era muito difícil, Não mas eu consegui uma acredito. E bicicleta. é de Cachoeira Grande pra Para Pinobal? É Pinobal nada, de rapaz. bicicleta, trabalhar. E lá a gente trabalhava. Eu era zelador, eu era o merendeiro, eu era o porteiro, eu era aquele que fazia tudo na escola. Sim. Tinha quantos anos na época? Na época eu já estava formado já, né? Sim. Estava formado. Mas antes da nossa formação, interessante eu também falar ao público, né? Todos vão nos assistir. Sim. E trabalhar, a gente também começou desde pequeno, desde os 10 anos, né? Trabalhava ali na feira, trabalhei na feira até meus 14 anos. E a gente, muito pobre, né? A gente pegava e eu lembro perfeitamente assim de parte da minha vida que eu dividia um prato de alimentação para 7 pessoas, né? Eu não tenho vergonha de dizer que quando dava tarde, o restante da alimentação que sobrava na casa lá onde eu ficava, eu levava 2 panelas para casa, uma com o restante do arroz, outra com o restante da carne, ou do frango, ou do peixe. E assim a gente passou um período da nossa vida alimentando a família, assim, meus irmãos, minha mãe, meu pai. Tu é o mais velho, César? Sou o terceiro filho, mas eu acabei que tendo a maior responsabilidade, como se a do mais velho. Os Sim, mais velhos sim. saíram, me deixaram, disse que vieram para São Luís para trabalhar, para ajudar. Inclusive, minha irmã ainda está me devendo um tênis até hoje. A Cleo Sim, me, sim. me prometeu um tênis, nunca me deu o tênis. Eu vou cobrar ela Tá cobrando ao vivo. ao vivo esse tênis. E eu com essa responsabilidade, né, tomei, trouxe no ombro a responsabilidade de filho mais velho,
pai dos menores que tinha. Enfim, trabalhei, mas nunca deixei de estudar, né? Sim, Sempre estudei. Aí foi o período que a gente formou, que a gente passou no concurso. Fui sim. lotado lá por Vado Pinobal, voltei novamente Novamente. lá para onde eu nasci. Estando lá, comecei a fazer esse trabalho na escola, de zelador e tal, merendeiro, fazia tudo. E voltei então, novamente para o berço, né, da minha família, da Piedade, Pedro, meu primo, José Major, tio Manuel, enfim. E ali eu comecei a me preocupar com o povoado. Foi Mas ali que começou ali que, essa. ali que começou o time da gente entrar na política. Mas nada pensado por mim. Dizer que me preocupava com a população, com a comunidade, com o povoado e dizer assim, tá projetado na minha cabeça, eu vou fazer isso por isso. Não. Foi acontecendo naturalmente. Eu vi as coisas que não estava legal e me preocupava em querer arrumar. E foi fluindo. Aí, num determinado tempo, né, num determinado ano, eu fiz novamente um outro concurso para professor. Foi no caso 2022. Aí quando. 2002, 2012. Não, 2000. Não, foi. Desculpa. 2002, né? 2002. 2002. Em 2002. Aí eu prestei o concurso para professor, passei. Aí eu fiz ser professor novamente em Pindobal. Tudo era Pindobal, meu Deus do céu. É o destino, é Deus, né? É de Deus. Me lotaram também no Pindobal. Eu fui trabalhar com as crianças e trabalhar à noite com o pessoal do programa EJA, né? O EJA. E dali fluiu aquela coisa dos meus parentes, meus tios, meus primos, incentivaram. Meu filho, por que tu não sai candidato a vereador? Isso foi em que ano, assim, César? Não estou lembrando assim, não recordando aqui Tu tinha mais ou menos quantos anos na época, assim? Tinha uns 25, essa, 26? essa faixa Essa aí, faixa, essa né? faixa aí. E certo que a gente acabou aceitando, por tanta insistência deles, eu acabei aceitando. Só que era tão difícil, né? Difícil porque a gente tem uma ideia que só se ganha eleição quem tem dinheiro. Eu não tinha nem um pau para dar no gato. Não tinha nem um pau para dar no gato. E certo que eu lembro que eu, como candidato que seria, eu acabei convidando mais dois amigos, né, Sim. fortes para o partido. E o tempo foi passando e eu disse assim, rapaz, eu sei que eu não vou ganhar essa eleição. Mas também se eu desistir, eu vou prejudicar o padre Zé Cabeção e vou prejudicar com o padre Pedro Rafael, que é lá do povoado São Domingos. Eu tinha em mente que quem ganhava a eleição ou era seu Pedro ou era Zé Cabeção. Eles tinham, tipo, Cabeção tinha uma estrutura maior do que eu. Pedro Rafael também, muito querido na comunidade. Tudo. Eu digo, rapaz, eu tô aqui na sede. Nem conhecido, eu só era conhecido do Pindobal para a sede. Sim. Eu disse, como que eu vou ganhar a eleição? Certo que no mês de setembro desse ano da seleção, da minha primeira eleição, eu desisti 3 vezes. Por que eu desisti 3 vezes? Pelo fato de olhar para um lado, olhar para o outro, eu não tenho como ganhar uma eleição. Mas aí eu ia dizer para Titia Piedade, lá no Pindobal, tia, eu vou desistir, que eu não aguento mais, não tem como eu ganhar. Eu lembro que ela falou assim, meu filho, nem que tu tenha só o voto da nossa casa. Não desiste, não. Cara, isso é foda. Aí ela me falou uma outra coisa. Tá vendo essa casa aqui que eu tenho? É de tijolo, né? Eu guardava de R$ 5 Caraca. para eu poder juntar um dinheiro para comprar um milheiro de tijolo. Eu guardava 5, 10, 30, 20. Aí quando inteirava um milheiro, eu comprava. Dinheiro de um milheiro. Aí aquilo me reanimava. Aí eu ia onde Pedro, eu ia perguntar, Pedro, não dá mais. Aí Pedro dizia a mesma coisa. Eu ia onde Vanilde, outra pessoa, parenta minha lá do Pindobal. Ela dizia, pá, não desiste, nós vamos te ajudar.
Nem que tu tenha só o voto nosso das nossas casas aqui. Mas não desiste. Aquilo me reanimava, eu tornava continuar. Ou seja, a família foi importantíssima para tu iniciar essa carreira. Rapaz, sem sombra de dúvidas. E certo que nesse mês de setembro do ano da eleição, eu desisti 3 vezes. Mas eu ia. Primeiro que eu tinha que avisar era eles. Por quê? Porque eles que me incentivaram para entrar na política. E certo que eles incentivavam novamente, rapaz, eu vou continuar. E Deus abençoou. Chegou o dia da eleição, né? E eu acabei sendo eleito vereador naquela época. Senhor, ganhamos a eleição, iniciamos um trabalho. Sempre falo que quem trabalha, Deus ajuda. Acho que Deus, ele dá aí o peixe, tu tem que assar. Sim. Ele não dá o peixe assado, você tem que assar, não é não? Perfeito. E a gente deu continuidade a esse grande trabalho. Iniciei, assim, Gustavo, porque eu sempre tive algumas decepções na política. Aí, junto a esse incentivo dos meus tios e primos, parentes, eu vivia assim angustiado porque eu vi uma política naquela época que o eleitor, né, que os políticos tratavam assim, que o eleitor só tinha importância no período da eleição e aquilo não me conformava. Eu achava que aquilo era errado. E aí, quando eu fui eleito, o que eu fiz? Eu peguei e disse, rapaz, eu vou trabalhar diferente dos políticos que já estão aqui há mais tempo. Eu vejo que as pessoas, eles têm importância a todo momento, Glória a Deus. a todo dia. Verdade. Né? Eu não posso ser eleito vereador, prefeito, e achar que o eleitor só vai ter importância um ano antes da eleição. Então eu trouxe isso para mim, disse eu vou mudar. Vou mudar, trabalhar diferente aqui em Cachoeira Grande. Ditado que Mandurinha não faz Mandurinha sozinha não faz verão, mas eu vou. Isso quando tu ganhou como vereador, tu já teve esse pensamento que foi diferente de todos os outros. Sim, quando eu ganhei para vereador, já tive logo esse pensamento diferente. Aí teve um amigo meu do meu grupo que disse assim para mim, olhando no meu olho, tu vai ser o pior vereador da cidade. Cara. Aí eu disse, também eu recebi aquela informação e disse para mim o seguinte, eu poderia não ser o melhor, mas o pior também eu não ia ser. Então eu trouxe aquela frase e guardei, né? E certo que a gente mudou essa forma de fazer política. Eu acabei Cumprindo o que tu falou. cumprindo o que eu falei. E num determinado tempo das nossas vidas e do mandato, a mesma pessoa que disse assim que eu ia ser o pior, eu vou até dizer o nome dele, ele vai saber. Ele me chamou e disse, depois de um certo tempo, de 1 ano ou 2 anos, disse, rapaz, eu te falei uma coisa que eu quero... Te pedir perdão. Ele nem disse perdão, mas eu quero te dizer uma outra coisa. Eu quero te dizer que tu é o melhor vereador do município. Né? Tu é o melhor vereador do município por isso, por isso, por isso e por isso. Ou seja, tu fez realmente uma diferença, né, César? Tu foi uma pessoa que passou, como tu falou aí, eu não sabia disso, cara. Até me emocionei. Tu falou que tu dividia um prato de comida para 7 irmãos. Tu teve uma responsabilidade praticamente de filho mais velho, num contexto que eu conheço muito bem, um contexto abaixo da linha da pobreza. Muito. E tu já conhece a dor do eleitor, tu já conhece a dor do cidadão de Cachoeira. Realmente tu é filho de Cachoeira, tu nasceu no povoado de Pindobaú, então tu sabes muito bem o que é passar por dificuldade. E Muito. Deus te deu essa cadeira de honra de vereador naquela época, então tu já vou fazer diferente. E fez. E isso realmente foi algo genuíno. Parabéns, irmão. Fiz e fiz, e não tenho um pingo de arrependimento, que se tivesse que fazer de novo, faria novamente. Né? E aí continuou o trabalho, né? Aí eu conheci um grande amigo. Eu conheci um amigo aqui em São Luís, o nome dele é Mendonça. Né? Mendonça. Deus botou ele no meu caminho.
E Mendonça foi aquele companheiro que conseguiu aqui em São Luís me levar nos hospitais, me apresentar pessoas e tal. E aí eu passei a me doar diretamente todos os dias da minha vida do mandato, né? Cuidando das pessoas. Cuidando, mas cuidando mesmo. Tudo que tu possa imaginar de saúde, né? A gente fez com muito carinho, muito apreço. E isso fez com que a gente fosse bastante comentado na cidade. As pessoas começaram a olhar diferente. O vereador César. Mas só que os colegas vereadores, os outros que não trabalhavam dessa forma, eles diziam assim: rapaz, César, tu tá ficando doido. Tu vai morrer no campo de Peris. Um dia desse, tu não vai morrer no campo de Peris. Ah, para, acredito, não. Diziam, eu não vou citar o nome dele, do vereador, mas se ele ouvir isso aqui, ele vai saber que foi ele. Ele disse assim para mim: eleitor, a gente só procura eleitor para fazer alguma coisa, faltando um ano para a eleição. Tu tá trabalhando errado. Eu disse: meu amigo, cada um trabalha da forma que achar melhor. Eu, para mim, o melhor é dessa forma. Se a tua é dessa daí, beleza. Porém, eu continuei fazendo. Moral da história: quando chegou no quarto ano do mandato, eu tinha 4 agendas para me visitar meus amigos que eu tinha ajudado. E eu não dava conta de fazer as visitas porque era muita gente. Eu dizia assim: rapaz, se todo mundo que estiver aqui votar em mim, eu vou estourar essas urnas. Só que Deus foi tão misericordioso que na primeira eleição, Gustavo, eu fui o 7º mais votado. Né? Fui o 7º. Quando foi na minha segunda eleição de vereador, eu fui o 1º mais votado. E nessa época, ainda saiu um primo meu lá do Pindobal, que foi o meu primo Deco, como candidato. E eu fiquei muito preocupado, disse: rapaz, dessa vez eu não vou, que Deco é candidato dentro do nosso povoado, vai me arrebentar todinho. Mas mesmo com a candidatura dele, Deus abençoou. Né? A minha dele, claro, ele não chegou a vereador, mas ele tirou uma votação de 100 e poucos votos. E foi muito boa para quem está iniciando. Muito boa. Perseverando, logo vai chegar também a vez dele, com certeza. E eu tirei 343 votos. Eu consegui ser o mais votado. E a partir daí, eu lembro perfeitamente, como se fosse hoje, um amigo meu lá do povoado de São José dos Lopes. Fui eleito, eles tinham orgulho de dizer: Paulo César, o mais votado e tal. Aí já era a sucessão do Francivaldo. Aí um dia eu cheguei na casa do meu amigo Zósimo, lá no povoado de São José dos Lopes. Aí eu sentei num terraço junto com ele, de um lado e ele do outro. Eu olhando no olho dele, ele disse assim para mim: Pai César, eu quero lhe dizer que eu não voto mais em você. Só eu tomei um susto muito grande. Eu digo: só, mas o que é que eu lhe fiz? Ele tinha votado comigo, né? Eu disse: eu não voto mais em você para vereador, senhor. Eu quero votar agora para você é para prefeito. Graças a Deus, cara. Aí eu respondi assim: meu irmão, mas como que eu vou ser candidato a prefeito? Tu não tem juízo, não. Que condição que eu vou ser candidato a prefeito, senhor? Tem a família Vasconcelos e a família Pinho. Nessa época tu nem passava na tua cabeça. Nunca na vida de candidatura de prefeito. Até porque, assim, vamos lá, para quem tá acompanhando agora, é um contexto de você saiu abaixo da linha da pobreza, dividir um prato para 7 irmãos, teve que trabalhar na lavoura, teve que ajudar a família, um contexto muito complexo. Já foi uma vitória grande demais entrar como vereador. Vereador, claro. Aí o cara já queria que tu fosse para prefeito também, irmão. Assim tu quer abusar de Deus também. Não é... Deus é bom, mas pelo amor de Deus, eu acho que ele já fez muito por mim. Por mim. Foi o que tava na minha mente, né? Mas Deus é fiel. Cara, a Bíblia fala em Lucas 1,37 que Deus é o Deus do impossível. Tem uma palavra na Bíblia, César, que eu acho interessante, que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Tu sonhastes em chegar em tal lugar e Deus te levou além da tua imaginação, cara. Além. Deus é fiel. E certo que o Zósimo, ele disse isso aqui e ficou martelando na minha cabeça: rapaz, Zósimo, acho que eu não tenho juízo, não. Beleza. Fui pro Prosiano e tal, fui em outra casa no São José. Quando eu cheguei em outra casa, foi a casa do meu primo Sivar, né? Aí Sivar
tornou, me chamou e disse, olha César, é o seguinte, tu foi o vereador mais votado, agora é a Associação do Francivaldo, é tu que tem que ser o candidato. E se ele não quiser, tu enfrenta a si mesmo. Eu digo, rapaz, tu é doido. Não, você vai nessa não, isso não dá pra mim, rapaz, larga isso de mão o que é. E certo que eu, tudo naturalmente, só dei continuidade ao trabalho, cuidando das pessoas, dando valor para as pessoas todos os dias. Eu tô falando aqui, Gustavo, eu tô falando, são palavras verdadeiras, e a população de Cachoeira Grande sabe que o que eu tô falando aqui é verdade, porque eles são testemunhas Sim. do grande trabalho que eu fiz. E vale ressaltar que muitas vezes a gente vê prefeitos, que também não é errado, colocar tudo na mídia. Não é errado, mas eu percebo que muitas pessoas fazem muitas coisas nos bastidores onde nem as câmeras conseguem alcançar. E isso foi o que tu fez, né, como vereador, como tu tá dizendo aí, ajudou as pessoas, levando no campo de peris. Tenho certeza que muitas vezes de madrugada, passando por vários perrengues, onde não tinha holofotes, onde não tinha câmeras, mas a gratidão das pessoas, né, prevaleceu. Prevaleceu. E aí eu só dei continuidade ao trabalho, e digo, rapaz, se eu ganhei a primeira, eu vou trabalhar para ganhar a segunda. Se esse serviço aqui deu certo para a primeira, né, então vai dar certo para... Eu continuei trabalhando e fui. E certo que a coisa começou a fluir. Aí começaram a dizer o meu nome. Eu tinha vontade, na verdade. Depois que os meninos plantaram essa semente, aí eu comecei a trabalhar, que já era a sucessão do Francivaldo. Aí eu disse, rapaz, vou trabalhar, quem sabe se eu não posso ser o sucessor. Mas aí tinha o sobrinho dele, claro, é preferência, né, família, né, eu também não contestei nada. E certo que eu digo, rapaz, eu vou ganhar minha eleição para vereador. E eu continuei trabalhando. Aí chegou um certo tempo da campanha e as pessoas começaram a ver, o grupo começou a ver o meu nome como o melhor para disputar a eleição com o ex-prefeito Tonhão. Mas só que era o nome escolhido da família, do prefeito, né? Mas mesmo assim, é importante ressaltar aqui o tamanho da nossa lealdade, da nossa sinceridade. Por quê? Porque assim, outros vereadores, naquela oportunidade, abandonaram o Francivaldo, após estar com ele 8 anos. E eu fui uma pessoa sincera e fiel. Até o final, né? Até o final. Eu dizia assim, olha, se eu tô aqui é para ganhar meu mandato de vereador, para que eu vou sair desse grupo? E por que eu vou sair desse grupo? Aqui dá para eu ganhar minha eleição, então eu vou ficar com quem eu já tô a 4, mais 4, que é 8, né? Vou ficar com ele até o final e ganho meu mandato de vereador aqui de novo. Me permanecer firme e fiel. E a coisa rodou. Quando tô faltando, eu acho que 6 meses ou 5 meses para a eleição, o grupo reuniu, chamou o Francivaldo e viu que o sobrinho dele, o Gustavo, não tinha condição de ser o candidato a prefeito. E que tinha outro nome no grupo, que esse nome seria eu. Mas também, em momento algum, eu disse que eu tinha que ser. Eu fiquei na minha, fizemos uma reunião, aí depois reunimos com o prefeito, e ele viu que realmente a população, o grupo, a frente do grupo me queria como candidato. Aí ele reuniu com a gente, né? E disse assim: rapaz, se acertar, acerta todo mundo. Se errar, também erra todo mundo. Aí foi o momento que o Gustavo deixou de ser o candidato e eu assumi. Caraca, É, legal. é o posto de candidato a prefeito. Só que o tempo foi curto, né? Mas a gente deu um abalo muito grande na eleição, porque a eleição na época, eu me lembro que o Gustavo ele não passava de 4%. Não passava de 4%. Então era uma eleição perdida e de lavagem. Aí quando eu assumi o grupo, né, a gente conseguiu ir subindo, levantou. E ficou uma eleição mais equilibrada, mas também não deu para vencer. Isso foi em que ano, César? Essa aí já foi no ano, deixa eu ver, meu Deus, aqui, 4 anos atrás, meu, mais 4 que passou, 16? 2016. Ele ganhou, assumiu 2000, foi Cara, até e como foi que 2020. tu ficou após essa derrota, então? Assim, porque
com certeza foi vários pensamentos. E se eu tivesse ficado como vereador, tinha ganhado? O que foi que tu pensou nesse momento? Boa pergunta que tu me fez. Porque é o momento. Olha que pergunta interessante também, porque as pessoas que te olham hoje como prefeito, que não conhecem a tua trajetória, que não sabem o que tu passou, tenho certeza que muitas pessoas estão hoje conhecendo de verdade quem é o César, as raízes, né? Uhum. Muitos já teriam desistido. Muitos teriam desistido já no início, pelo cenário que você cresceu. Então, graças a Deus, pelo que você tem me dito, pelo que eu já te conheço, você é um perseverante. Você não aceitou as derrotas que a vida te impôs. Você é aquela pessoa que perseverou lá na roça, perseverou para passar nesse concurso, perseverou para passar no segundo concurso, perseverou para ser vereador. Agora, quando você perdeu a primeira candidatura para prefeito, como foi? Essa pergunta aí é uma pergunta muito interessante, porque assim, Gustavo, no meu segundo mandato, eu ia para o terceiro, a população dizia que eu conseguia novamente ser o mais votado como vereador. Porém, a partir num determinado período do segundo mandato meu de vereador, pulsou no meu coração a vontade não de ser prefeito, mas de ser um candidato, né? Eu não pedi a Deus que eu queria ser prefeito. Eu pedi a Deus que eu realizasse o sonho de ser candidato a prefeito, né? Nem que eu não ganhasse. Fiz esse pedido para Deus, né? E Deus abençoou, que foi o momento que o Gustavo não foi o candidato, eu assumi, e a gente conseguiu ser o candidato a prefeito. Foi um teste muito grande, né? Consegui conhecer o município inteiro, todos os povoados, todas as pessoas que a gente foi de casa a casa, né? Então eu não me vi ali Como derrotado. como um derrotado. Legal. Eu me vi Muito importante. como um vencedor. Muito importante isso, parabéns. E em momento algum, quando chegou aqui a missão de eu ser o carro-chefe do grupo, eu fraquejei em não querer ser. Ou me veio o medo de dizer assim, eu vou ficar sem o mandato de vereador. Não, pelo contrário. Eu já estava esperando que Deus fosse colocar isso nos meus ombros. Porque a gente estiver trabalhando muito para isso. E Deus abençoou. Parabéns. Deus abençoou. Eu chegava em casas que as pessoas diziam assim, César, rapaz, tu é doido, tu vai perder teu mandato. Tu não pode com Tonhão, tu não ganha de Tonhão. Tá, não é hora de tu ser candidato a prefeito. E tu perseverando, trabalhando. Eu respondia humildemente, com muita simplicidade. Amigo, mas ninguém sabe quando é a hora. Então, se eu não experimentar, se eu não der o pontapé inicial, quando que vai ser a hora? E eu acredito assim, que a vida ela é feita assim de oportunidade. Quando a oportunidade aparece, eu acho que você tem que abraçar. E César, uma coisa que eu acho interessante em ti, que eu já tive até. Eu já presenciei isso, né? Você é uma pessoa muito carismática. As pessoas vão na tua casa, isso de manhã cedo, cara. De manhã cedo mesmo, literalmente. E você recebe todos, você fala com todos. Às vezes que tá muito apressado, você fala com alguns, vem depois. Eu já presenciei isso. E também eu vejo que você é essa pessoa sorridente, feliz, que conversa com as pessoas, que sabe o nome das pessoas. Isso foi fundamental também, né, para que você pudesse passar por esse momento depois dessa derrota, porque você não perdeu essa essência. Eu acho que as pessoas quando olharam, poxa, o César tá comigo até depois da derrota dele, isso aí para uma pessoa é um diferencial muito grande. Como é que foi isso? Tu sempre foi assim ou tu foi aprendendo isso com o tempo? Eu sempre fui assim, né? Aquela pessoa preocupada com o próximo. Isso a gente traz de berço, né? É uma coisa que a gente herdou da família. Sim. E a gente traz de berço, né? E quando eu teve a derrota, ficaram muitos amigos lá em casa, na porta lá de casa, chorando e tal, isso aqui do outro também chorei, claro, né? Ah, Mas com uma semana, eu tô te falando aqui a verdade. uma semana após a... Uma semana após a derrota, a minha esposa chorou muito, a Priscila. Chorava demais. Eita, Dizia, Priscila. te acalma, perdemos, mas perdemos uma batalha, não perdemos a guerra. Né? Com uma semana, tu pode acreditar no que eu estou te falando, eu retomei aos trabalhos. Fazer tudo de novo,
com a nossa população, né? Porque é aquilo que eu falei ainda há pouco. A cultura naquela época ainda estava muito de o eleitor ter valor só no período da eleição. E eu sempre pulsou no meu peito, no meu coração, que o eleitor, que o pai de família, que a mãe de família, que o filho de família tem valor todos os dias. Todos os dias. E eu retomei os trabalhos, né? A rotina, né? E adiantar eu ficar chorando para quê? Né? Eu cheguei na casa do Gustavo, tinha essa situação bem aqui para resolver, e a coisa que eu podia fazer, eu não ia dizer que não, né? Eu retomei e foi mais 4 anos de muito trabalho, quando a gente teve essa derrota. Muito trabalho mesmo, temos continuidade. Eu aproveito também aqui a oportunidade para agradecer um amigo e irmão, que é o Raimundo Viana, né? Aí eu tive que voltar para a sala de aula, que eu sou professor. O Raimundo deu continuidade ao trabalho que eu fazia, levando as pessoas, para cuidando das pessoas, tanto da sede quanto da zona rural, né? E eu também utilizava meu salário para a gente também abastecer o nosso carrinho, na época, nosso carro, para que assim a gente pudesse dar continuidade ao trabalho. A gente também tinha muita ajuda dos amigos, dos parceiros, eles que sonhavam junto comigo em ver uma Cachoeira Grande melhor, né? Foi muito gratificante, né? E teve um dia, um dos dias das mães nesse determinado período, que eu visitei 23 povoados, levando uma lembrança para as mães. 23. No dia das crianças eu visitava também um monte de povoado, levando brinquedo para as crianças. Enfim, a gente nunca ficou afastado da comunidade, sempre junto da comunidade. Sim. E aí, quem é dono da situação não é o prefeito. Quem é o dono da situação são as pessoas que elegem o prefeito, que eles botam, mas também tiram. Com certeza. O E povo é soberano. é soberano sobre tudo, né? Sim. E a gente continuou o trabalho e nos fortalecemos mais na eleição seguinte. E quando foi na eleição seguinte, né, a gente conseguiu, né, não, aí foi o momento que eu conheci o Hélio Soares. Através do Hélio Soares, ele me levou para conversar com o deputado Josimar de Maranhãozinho. Grande Josimar. Grande Josimar, grande amigo, grande companheiro, grande parceiro. Inclusive, queremos ele aqui no nosso podcast para entrevistá-lo. É uma pessoa que a gente tem a expectativa de estar entrevistando também logo logo. Com certeza. E aí, através do Hélio Soares, que era o candidato a deputado estadual, já era deputado, ia para a reeleição, a gente chegou até o Josimar e fizemos aí uma parceria para ele nos ajudar, para a gente votar com ele no município, né, apoiá-lo, ele e o Hélio, e fizemos a nossa parte direitinho, né, demos uma votação, a maior votação já vista para deputado estadual e para deputado federal, como nós que demos. Aí já mostrou O nosso força. grupo, mostramos Já força. mostrou força. Com 2 anos após a minha derrota, eu consegui, com meus candidatos a deputado, ser os mais votados da cidade. Batemos o candidato do prefeito. Aí já. Entendeu? Demos 1.504 votos para o Josimar, se eu não estou enganado, e 1.100 e pouco para Hélio Soares. Então, as maiores votações da cidade, né, foram esses os meus candidatos. E também um período que um deputado conseguiu ter uma votação expressiva daquela, que outrora os deputados só conseguiam tirar 700 votos, 600 votos lá em Cachoeira, né? E a partir daí a parceria continuou, eu me filiei ao PL, fui candidato pelo PL, e nos fortalecemos cada vez mais e chegamos à vitória. Chegamos à vitória. Graças a Deus. Nessa eleição seguinte. César, qual foi o sentimento? O que passou na tua cabeça na hora que tu descobriu? Cara, quando foi que caiu a ficha? Cara, eu sou prefeito de Cachoeira Grande. Passou aquele filme lá do início. Me conta assim. Assim, talvez, nunca, não sei se tu já falou isso pra alguém, mas o que foi que passou na tua cabeça naquele momento? Quais foram tuas emoções naquele dia? Assim,
eu sempre falo para as pessoas que ninguém sabe o que é ser um prefeito. Ninguém está preparado para ser um prefeito. Ah, eu estou preparado, isso, aquilo. Não é história. Tá, não. Né? Assim, o candidato, a gente tem a ideia de que ser o prefeito só enxerga o lado bom, o lado positivo. Ah, eu sou prefeito, o status de ser prefeito. Ser o prefeito é ter todas as responsabilidades do município, todos os problemas do município. E a gente ganha uma eleição, até porque não tem curso para prefeito. Né? Não tem preparatório. É até bom, Gustavo, tu vê isso aí. Bora. Tá... Vamos lançar aí um treinamento para gestores, né? Municipais. Porque... Na verdade, nós temos um treinamento para líderes de empresa privada, que é o mesmo contexto. O mesmo contexto. Né? Quem sabe a gente lança esse treinamento agora com a tua parceria. Porque a gente só vê esse lado do... Ah, é o prefeito da cidade, é isso, aquilo, esse estado. Mas diante desse nome, tem todas as responsabilidades, todos os problemas do município, tudo que tu possa imaginar. Né? Então, é a hora que pesa. Né? Quando tu senta na cadeira, que tu vê aquela população inteira te cobrando isso, te cobrando aquilo, isso, aquilo, a bomba queimou, a escola não tá pintada, caiu não sei o que lá na escola, o mercado tá desse jeito. Aí vem uma avalanche de informações de uma vez só para cima de ti, e às vezes se o cara não tiver equilibrado, ele acaba tendo um distúrbio mental. Aí neguinho diz assim, ah, o prefeito mudou. Às vezes não é mudar. A pessoa acaba adoecendo, se retrai, se retranca. Sim. Aí diz que, porque a prefeita agora mudou, não fala mais. Mas não é isso, né, cara? E hoje, então, César, vale ressaltar o que você falou, que o Senado Federal, em 2023, liberou uma pesquisa que de cada 10 pessoas, 2 estão com ansiedade e com depressão. O Brasil é o país com pessoas mais ansiosas do mundo. Isso não é brincadeira. Às vezes a pessoa que ouve assim, o prefeito está com problemas psicológicos, porque a pressão é muito grande, a pessoa pensa que está inventando, ou pensa que é historinha, mas não, de fato é uma pressão diferente, porque uma coisa é ser vereador, outra coisa, como você falou, é ter uma responsabilidade de todas as secretarias, tudo que acontece. Toda a população, cara. É difícil. Caraca, E eu aproveito aqui para dizer, que eu não tenho vergonha de dizer, sim, eu acabei adoecendo mesmo. Sim. Eu fiquei 2 anos e 6 meses da minha vida doente. Me conta um pouco, chegou num ponto que talvez seja o ponto mais dramático da tua história. Louco. E assim, me conta como foi passar por esses 2 anos e 6 meses, porque assim, até te parabenizo pela tua honestidade, porque são poucos que reconhecem. Mas talvez não, com certeza, você reconhecendo isso, muitas pessoas vão entender o teu lado também. E como foi esse período, meu amigo? Terrível. Terrível, terrível, terrível. Eu tive assim um desequilíbrio no dia 1º. Eu fiquei ruim pós-eleição, fiquei... E eu foi se aproximando, eu fui ficando... lembro muito bem desse período foi ficando, não tava muito legal. Mas quando foi dia 1º de janeiro, depois da festa de posse, eu acordei pela manhã e vi assim uma faixa de umas 200 pessoas na minha porta. Ah, meu irmão. Foi difícil. Cara, ali foi o ápice do... Um gatilho. Tu é doido, aí pronto. Aí foi só tristeza, desânimo. O prefeito mudou, o prefeito isso, aquilo, outro, sumiu. Mas enfim, fez foi adoecer. Eu fiz foi adoecer. E demorei pra procurar ajuda, que a gente pensa que tá bem, que tá ruim aos outros. Ainda tem mais essa. O cabelo, rapaz, tu tá meio... Aí diz assim, rapaz, não, que tá doente a tua. Porque a gente não quer aceitar o diagnóstico, a gente não quer aceitar aquela realidade. Não aceita não. A gente, não. Agora, quando você busca a ajuda de um profissional, aí você consegue se equilibrar, aí começa a fluir. Foi o que eu fiz, só que eu demorei muito pra procurar essa ajuda, né? Eu ainda sofri muito durante 2 anos e 6 meses. Aí, após isso, procurei ajuda. E aí, depois que a gente procurou ajuda, a coisa começou a fluir de novo, a plumar a gestão. Eu sempre digo assim, quando o pai de família adoece a família inteira. Quando o prefeito adoece, também adoece o grupo inteiro. O grupo inteiro fica caído, sem disposição, porque o carro-chefe é o prefeito. Se o prefeito
dar as alavancadas e tocar para frente, todo mundo se anima. Sim. Mas se o prefeito recuar, ficar triste, aí todo mundo, e rapaz. E nesse momento, assim, eu lembro perfeitamente, falando, eu lembro de um episódio, tava eu e um amigo nosso lá de Rosário, a gente se encontrou aqui em São Luís, a gente conversou, que ele orou pela tua vida. Não sei se tu tá lembrando. Eu, Calvé e você numa lanchonete. Que a gente conversou, orou, foi um Sim, momento sim. bem interessante. E assim, aquele momento eu lembrei que realmente tu tava passando por uma fase difícil. Eu Muito. percebia pelo teu semblante. E a minha pergunta é, quais são os amigos que tu recorda que durante esse período te ajudou com uma oração, com uma palavra de incentivo? Porque é nesses momentos que a gente sabe quem são os verdadeiros amigos. Porque quando você diz que não pode naquele momento e você vê a reação. É quando você não consegue ajudar e você vê a reação. E quando você está passando por uma dificuldade, aquela pessoa te estende a mão, ora por você, te dá uma palavra de incentivo. Nesse período, tu consegue recordar de algumas pessoas que te ajudaram, meu amigo? Nesse período, a gente recebia muita oração dos pastores, do pastor Marcos, né? Pastor, diversos pastores, pastor, esse, meu nome, acabou fugindo aqui o Da nome. Assembleia, Da Assembleia, o pastor Marcos, pastor Anacleto, Sim. né? E amigos, por exemplo, vereadores. Eu me lembro muito bem do vereador Zé Rocha, que é meu compadre. Às vezes eu estava lá em casa, a minha porta, Gustavo, a porta da minha casa, eu não abria de jeito nenhum. O portão lá de casa. Não, eu não tinha portão na época, não tinha portão lá em casa. Era a porta mesmo. Era todo tempo trancada. Eu chegava, me trancava no quarto, não queria falar com ninguém. Aí só que tinha alguns vereadores que não desistiam de conversar comigo, né? Aí eu me lembro do padre Zé Rocha. Aí ele ia, conversava comigo e tal. Aí ele me fazia sorrir, né? Eu precisava pelo menos de alguém que me fizesse sorrir. Ele é todo cheio de brincadeira, né? Porque muito vem só com problema. Com problema a gente piora mais. E aí ele começava a arrumar as prosas e tal, me fazia sorrir. Aí eu me lembro muito bem dele. Mas tinha outros que... Outras situações, porque trazia problema. E quando trazia problema, eu piorava mais, né? Mas chegou um certo período que eu vi que eu tinha que procurar um profissional. Aí eu procurei o profissional, e aí a partir do momento que eu procurei o profissional, eu comecei a mudar. Comecei a voltar para o meu eu e Equilibrou as coisas, né? equilibramos as coisas, começamos a trabalhar, iniciamos um trabalho, e conseguimos, claro, a nossa reeleição. A nossa reeleição. Um dizia que a gente não ganhava mais, por isso, por aquilo outro. E assim, teve também decepções por parte assim, de pessoas muito próximas que a gente confiou em determinada situação, e aí eles acabaram se rebelando contra a gente. É natural de É acontecer, natural, o sempre acontece. ser humano é assim, né? Quer dizer, em vez de me ajudar, eu tá dizendo, pá, eu não tô bem, e o cara pisava mais para trás nem por cima do poço. Mas a gente superou tudo, trabalhamos, conseguimos a nossa reeleição, nós estamos aí de vento e popa a nossa reeleição, e Como foi essa questão de os 4 anos passaram, foram obstáculos durante esses 4 anos? Você conseguiu retornar para o seu eu? Como é que foi enfrentar uma reeleição? Porque, se eu não me engano, mas foi o primeiro prefeito, você me corrige se eu estiver errado, mas foi o primeiro prefeito reeleito em Cachoeira, o segundo prefeito reeleito em Cachoeira. segundo. Então, Não, o terceiro. terceiro. Então, Tonhão, Francivaldo e eu. então é um marco para poucos. Eu conheço poucos que conseguem esse feito, porque é o que diz, né? A reeleição é até mais difícil do que a eleição. Como que foi enfrentar essa reeleição? Tu estava confiante? Tu estava preocupado? Qual foi teu sentimento? Como foi essa situação? Assim, até enquanto eu tava ruim, né, eu tava doente, dizia-se que eu não existia a possibilidade de eu ganhar uma eleição. Aí quando eu melhorei, que eu comecei a cair no campo, né, as coisas começaram a melhorar, mudar. E aí a gente vem acompanhando com as pesquisas. Eu me lembro que teve um período que eu mandei fazer uma pesquisa. Eu queria ver como era que eu tava. Assim que eu melhorei.
Eu disse, rapaz, eu vou ver se ainda tem jeito pra mim. Aí naquela época que eu mandei fazer a pesquisa, mesmo ruim como eu tava, mas eu tinha 22% e o segundo colocado tinha 15%. Sim, E no caso era o ex-prefeito Tonhão. sim. Aí os outros estavam mais abaixo, né? Os outros pré-candidatos que eram tantos. Aí eu digo, rapaz, ainda tem jeito. Aí aquilo me incentivou. E eu comecei mesmo a trabalhar. E fui acompanhando com as pesquisas. Aí eu vi o crescimento. Então, a partir do momento que iniciou o crescimento, eu trabalhei todo o tempo da campanha convicto de que ganhava a eleição. Eu não trabalhei a eleição passada com medo de perder. Por quê? Porque eu fiz o trabalho que tinha que ser feito, né? E acompanhava com as pesquisas. E a pesquisa ela não mente. Na verdade, você se engana se quiser com a pesquisa. Quando você está lá embaixo e bota você em cima, você está se enganando, né? Sim. E a gente trabalhou dessa forma e em momento algum, né? Em momento algum da campanha eu tive medo, eu vou perder a eleição. Não. Tinha fé, convicção. Tinha convicção de que vencer a eleição porque estava acompanhando. E do trabalho que a gente tinha feito, claro, um trabalho sóbrio, é um trabalho bem feito de visita. Sim. E a gente até criou o quadro Café com César Castro, não é não? E bombou. E tem que retornar, né? A gente vai retornar. Retornar porque tudo que envolve essa área é muito positiva. E César, tu começou a reeleição com tudo. Isso aí, graças a Deus, essa reeleição tu não teve esse problema na tua vida. Eu acredito que, como tu falaste, foi um aprendizado, né? Muito grande. De vida. E hoje eu vejo que Cachoeira hoje nós estamos no mês 7 e já teve algumas coisas bem significativas, né? A gente percebe muitas melhorias. É claro que na visão de quem não torce, sempre vai olhar só o negativo. Mas quando a pessoa está imparcial, ela consegue ver algumas melhorias. E eu queria saber de algumas, né? Por exemplo, o SESI itinerante, salvo engano, já foi esse ano. E me fala um pouco como é que aconteceu, como é que foi para a população. Nesse exato momento, né? Tá acontecendo. O itinerante está acontecendo em Cachoeira Grande. Cara, isso aí ontem, iniciou desde ontem, né? Ontem foram atendidas quase 2.000 pessoas. Né? Essa parceria da Prefeitura de Cachoeira com o SESI, né? E hoje a quantidade de pessoas para o atendimento foi maior, né? E ainda tem o dia da manhã. Então a gente está buscando, né, essas parcerias para a nossa população, porque a nossa população precisa e merece. E foi para isso que a gente foi concebido para nós, para mim, né, a gestão, né, para buscar melhorias, né, na saúde, na infraestrutura, na educação, na iluminação pública, enfim, em todos os âmbitos da sociedade. E hoje a gente já está desde ontem que o SESI está lá, fazendo um grande atendimento na população. A prefeitura disponibiliza alimentação para o pessoal, mandando buscar o pessoal da zona rural, dar o alimento para o pessoal. Enfim, está sendo muito, muito, muito bom mesmo. Cara, parabéns. Outra questão que eu me lembrei, inclusive foi um amigo meu que me pediu para ressaltar esse ponto. Eu entrevistei recentemente o Darlis Carvalho, lá de Cachoeira, e ele tem crescido muito, eu percebo pelas redes sociais, o movimento dele no esporte, ele falou muito bem de você. E como é que você vê esse rapaz e esse time de futebol hoje em Cachoeira? Porque ele está expandido para outras cidades, né? E está levando a marca da cidade que ele está residindo. Como é que você vê este jovem que está iniciando nesse projeto? Já está consolidado nesse projeto. E como é que você vê o esporte na sua cidade também? Assim, Gustavo, de todos os prefeitos que já teve em Cachoeira, eu sou até suspeito em falar, mas você pode, quando estiver em Cachoeira Grande, você pode informar lá com o pessoal que gosta da bola. Sim. O prefeito que mais incentivou e que incentiva no esporte é o César. Né? Apesar de eu não ser muito bom jogador de bola, mas eu gosto de incentivar, eu gosto de olhar, eu gosto de promover os torneios, eu fico encantado com fazer os torneios, que vem aquela galera todinha e tal. Né? Agora mesmo a gente
lançou agora um torneio, já iniciou no povoado Estiva do Nazário, que abrange uma boa parte da nossa zona rural. Já demos o pontapé inicial também para iniciar um torneio lá na área da Estiva do Escotó, que também é território de Cachoeira, né? Dia 29, fizemos a Copa César Castro. Como é que funciona a Copa César Castro? A Copa César Castro, a gente pega todos os campeões dos torneios do município, né? E aí eu criei essa marca, Copa César Castro. No ano passado a gente fez, quem foi o campeão foi o time do nosso colega e professor Zé Aldir. E esse ano ele ficou para a final, mas não conseguiu superar a Água Fria dos Pintos. Ela venceu o time lá da Água Fria. Então a gente pega o campeão do torneio da sede, o campeão do torneio lá do povoado de São José dos Lopes, que é outro torneio muito grande, o campeão do ano anterior, que foi o time do Zé Aldir, faz 3, né? E trouxe também o campeão do povoado Estiva de Escotó, que lá também tem um torneio. A gente pega 4 times, os melhores, né? Os campeões, e lançou, né, esse novo projeto que é a Copa César Castro. Então essa Copa César Castro, ela vai ficar sendo realizada todos os anos no dia do encerramento do nosso São João, tá? Uma premiação boa para os meninos. O nosso estádio lá está bem bacana. Eu quero até aproveitar a oportunidade para agradecer o Darlis, né? O Darlison, parabenizar ele, né? E ele tem feito um trabalho muito bom lá em Cachoeira com as crianças e também com os adolescentes. Cara, isso é importante. Inclusive, até o meu filho, já comprei a chuteira dele, Darlison. E eu conversei com ele antes de vir para cá. E eu disse, meu filho, vou te botar na escolinha de futebol. Tu quer? Ele disse, eu quero, papai, quero jogar bola. E dizer assim, que o Darlison e os atletas lá da escolinha do Darlison são sabedores que eu sempre apoiei, sempre ajudei a escolinha. Nunca me recusei de ajudar. E vou continuar ajudando, sim. E é sempre bom, prefeito, a gente enaltecer os jovens profissionais da sua cidade, porque, como eu falei, o Darlis está se destacando no mercado fora e é filho de Cachoeira Grande. E outros profissionais também estão se destacando, né? Pessoas estão ganhando mundo afora. E isso é importante porque vocês incentivam essa prática do esporte, do empreendedorismo, pelo que eu vejo. Inclusive, agora recente, eu vi a Carreta da Mulher em Cachoeira Grande. Me conta como foi a experiência da Carreta da Mulher, quais benefícios ela levou para a sociedade. A Carreta da Mulher, a gente conseguiu lá para nossa cidade, através do nosso assessor Bira, né? Conseguiu lá para lá e fez atendimento especificamente, exclusivo para mulheres, né? Foi atendido também uma boa quantidade de mulheres lá em Cachoeira e através desse atendimento da Carreta das Mulheres, o que aconteceu? Nós vamos ter agora, eu acredito que até dia 20, Gustavo, acredito que até dia 20 nós vamos ter uma outra visita da Carreta da Mulher fazendo treinamento para mulheres, curso profissionalizante, na verdade. Isso é muito importante. Então nós vamos atender 120 mulheres, né, que queiram se profissionalizar. São diversos cursos: pedreiro, pedreira, carpinteira, costureira, marketing, curso de sobrancelha, isso, aquilo. São diversos cursos. Então nós vamos atender 120 mulheres que vão fazer esse curso e irão sair com seus certificados em mão, pronta para o mercado de trabalho. Então, ainda esse mês. E eu conversei também com a deputada Abigail, que é a secretária da Mulher, né, que é do nosso partido, do PL, né, uma excelente amiga, e pedi já para ela novamente a volta da Carreta da Mulher. E não pedi só um dia, porque ela só foi um dia. E fique pelo menos 2 para fazer o atendimento. E ela já nos disponibilizou, só pediu para eu ir com a secretária de Assistência Social, que é a minha esposa, Priscila, lá na secretaria, para a gente agendar a nova data, a nova volta da Carreta da Mulher para atender as mulheres da nossa cidade. Parabéns, meu filho, parabéns. Você, no começo, contou esse contexto de fome que você passou na sua infância. E hoje eu percebo também que você levou um programa do governo do estado, que é o Projeto Maranhão Livre da Fome.
Isso com certeza toca muito você de olhar pessoas, né, sendo beneficiadas, porque a gente percebe que são muitos povoados, pessoas que realmente estão precisando. Qual é o sentimento de levar esse projeto Maranhão Livre da Fome para Cachoeira Grande? Eu parabenizo o governador por a iniciativa de fazer, de criar, né, na verdade, esse projeto. Que a gente sabe perfeitamente que muita coisa é ruim, mas passar o dia de fome Ah, é terrível, né? Então, parabéns ao governador Carlos Brandão e toda a sua equipe por se sensibilizar com um grandioso projeto desse, que eu espero que esse projeto ele sirva de exemplo para outros estados também, né? E nós, com certeza e com muita clareza, fizemos aí a parceria com o governo do estado, que a gente sabe que quem está lá na base são os prefeitos. Então, o governo cria o projeto e é muito importante a parceria do prefeito para com o estado, né, para que o projeto realmente aconteça lá na base. E se não tiver essa interação, o governador tem a vontade, não tiver interação lá embaixo, não chega no verdadeiro beneficiário. E lá em Cachoeira Grande já chegou, já foram feitas já todo o cadastro, está esperando só, aguardando agora a liberação. Foram beneficiadas, Gustavo, 200, se eu não estou enganado, 230 ou foi 240 pessoas já com a primeira etapa desse projeto. Então a gente agradece muito, muito, muito a Deus e ao governador Carlos Brandão, que é muito sensível também com as famílias mais pobres de todo o estado do Maranhão. eu percebo que Carlos Brandão ele tem essa parceria com os prefeitos, né? Eu percebo que são muitos prefeitos que estão aliados ao governo dele. E também quero te parabenizar pela parceria com o governo do estado, porque quem ganha é os munícipes de Cachoeira Grande. Você tem é o parceiro do governo e vejo que você também é muito aliado a alguns deputados que sempre estão com bons olhos, né, Uhum. para a sua cidade. Quais são as pessoas que você gostaria de mandar aqui digamos que uma lembrança carinhosa, porque é importante também a gente valorizar as nossas alianças, né, as pessoas que a gente está conectado. Claro, a gente agradece muito, 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 muito de todo o coração ao nosso querido Josimar do Maranhãozinho, que é o nosso chefe do partido, né? Pessoa que eu tenho muito respeito, muita consideração e muita admiração, né? Eu até falo que o Josimar ele conseguiu mudar um pouco da história do Maranhão na política, porque antes do Josimar a gente só via deputado na cidade quase que no período de eleição. E o Josimar começou um trabalho mostrando o que ele fez no Maranhãozinho, Cara, né, visitando as obras, eu tudo. fui na cidade de Zedoca, eu fui na cidade de Zedoca pra fazer um treinamento. A cidade toda ama Josimar de Maranhãozinho. Impressionante. Ali eu acho que eu fiquei assim, cara, quem é Josimar de Maranhãozinho? Eu conheci o nome dele ali, naquela região, uma cidade bem estruturada, e eu vejo que realmente ele tem feito a diferença, né? E através dele, com o trabalho que ele vem fazendo, quando a gente está no grupo junto com ele, a gente sonha junto com ele, eu sonho junto com ele em também fazer uma Cachoeira uma cidade melhor, uma cidade boa, uma cidade desenvolvida, assim como ele tem feito em outros, lá na Zedoca, lá em Maranhãozinho, Em várias outras em cidades, outras muitas cidades. cidades, né? Então, é ele que nos ajuda, né, nos ajuda, angariando recursos, no caso de suas emendas, junto com o nosso líder Pastor Gil, o nosso outro companheiro do coração, o nosso deputado Pastor Gil, né, deputado federal, nosso companheiro e amigo deputado Aloysio Santos também, que já indicou um recurso, né, das suas emendas, para a gente construir uma ponte de concreto lá em Cachoeira. Muito obrigado. E eu sempre falo também que se não fosse o Pastor Gil, né, nessa parceria de grupo que temos aqui, essa família PL, é que nos ajuda a sustentar aquele município com as suas emendas, né? Pessoas que são os meus braços e minhas pernas. Sempre falo isso. Pessoas E precisam de pessoas, né? aí eu não me canso de falar, porque coisas, são palavras verdadeiras. Graças a Deus. Meu amigo, São João 2025, eu percebi que a cultura de Cachoeira Grande foi bem fomentada nesse período.
além do São João, vocês geraram, né, ali rodou muito, uma movimentação econômica bem grande, né? Como é que foi o planejamento e como é que foi a execução do São João? Como é que está sendo o São João 2025 de Cachoeira Grande? É, primeiro a gente agradece muito ao nosso amigo Gildan, né? Gildan é o novo secretário de Cultura, um amigo que não mede esforço para fazer a coisa bem feita e buscar, né? Fazer a coisa acontecer de verdade. Parabéns, Gildan, pelo grande trabalho que você fez, pela força de vontade, por buscar. Valeu a pena todo o cansaço, tudo aquilo que você passou, né? Aquele sofrimento. O prefeito estou muito cansado e tal. Mas é assim mesmo, não há vitória sem luta, né? Você conseguiu fazer, né? Com o nosso apoio, claro, o apoio do governo do estado, o melhor São João de Cachoeira. Eu acredito que toda a população de Cachoeira gostou e quem viu nas redes sociais também e quem foi lá presenciar, né? Nós fizemos aí 6 noitadas do São João, né? Com muita dança, com muito bumba meu boi, e fizemos mais, fizemos o São João itinerante, né? Pegamos, fizemos extensão para a zona rural, tá? Inclusive fomos para o Pindobal, levamos o meu boi lá para minha terra, para nós, a gente levamos lá para a Estiva dos Cotó, que é muito distante, mas foi. E sexta-feira nós vamos estar encerrando São João itinerante lá no povoado Santo Antônio de Napoleão. Nós vamos levar o meu boi, vamos levar quadrilha, a dança do rodeio, as quadrilhas das escolas, vamos fazer uma coisa muito bacana, né? A população também da zona rural prestigiar esse momento importante que é o período junino. Sim, com certeza. Prefeito, parabéns por tudo que vocês têm feito na cidade de Cachoeira Grande. Eu tenho certeza que só é o início desse novo mandato. Vai ter muitas coisas acontecendo. Vai ter outras edições do podcast para trazermos novas atualizações. E eu queria que você agora mandasse um recado final para os munícipes de Cachoeira Grande. Assim, um recado especial para essa câmera bem aqui, ó, para nós finalizarmos. Eu agradeço de todo o meu coração, né, a população de Cachoeira Grande por ter me dado a oportunidade de ser gestor mais uma vez daquela querida cidade, terra que eu amo, terra querida, né? Dizer que agora que iniciamos o trabalho, né, reformamos todas as escolas, colocamos ar-condicionado nas escolas, que os filhos de vocês, meus amigos, e o meu também estuda. Meu filho não estuda em escola particular, estuda na escola pública. Os filhos de vocês já estão estudando em uma escola com ar-condicionado. Isso era uma coisa que pulsava no meu coração de um dia poder colocar. Eu era professor de Maria Celeste e via as condições que era o Maria Celeste. E também em todas as escolas. Colocamos, já vamos colocar agora, nas da sede já tem todas, vamos colocar agora na escola do povoado São José dos Lopes, os ar-condicionados já estão comprados, e também lá do Pindobal, tá? E vamos fazendo a extensão devagar, tá? Mas vamos conseguir fazer. Estamos, né, arrumando a estrada, já fizemos uma boa parte da estrada, mas vamos já retomar o trabalho das estradas novamente, que estava ruim. Nós vamos dizer a vocês que o nosso deputado destinou um recurso de 1.959.000 para ser construída a ponte lá do povoado Estirão. Geralmente eu falo ponte do povoado Crua Grande, né? Já está indicado. Eu tenho certeza absoluta que o nosso amigo e companheiro governador Carlos Brandão irá pagar essa emenda e nós vamos construir aquela ponte. Não posso deixar também de agradecer a todos os vereadores, os parceiros nossos, todos os secretários que esteve conosco no período junino, que foram parceiros que estão sempre junto conosco nessa luta. Agradecer também meu amigo Carlos Brandão, que também nos ajudou no nosso São João. Muito obrigado, Carlos Brandão. Muito obrigado, Orleães, né, que muito em breve vai estar indo em Cachoeira Grande. Nosso parceiro e companheiro Orleães, conhecer Cachoeira Grande, que ele disse para mim que ainda não conhece.
Mas Cachoeira Grande te espera, Orleans. E vamos estar lá de braços abertos, lhe esperando e fazer uma belíssima recepção para você. Agradecer minha esposa, que tem sido incansável, a Priscila, né? No dia da carreta da mulher, muito trabalho, né? Muito cansada, mas resolveu tudo, nem bem saiu do trabalho da carreta da mulher, a da organização já veio novamente uma estrutura muito maior, que foi o SESI, com 5 carretas para fazer atendimento para a população de Cachoeira Grande. Então, meus amigos, para isso que viemos, para trabalhar, vamos continuar trabalhando, vocês podem ter certeza. Quero dizer também à população de Cachoeira Grande que já vamos fazer um trabalho de fazer uma nova iluminação na Cachoeira Grande. Vamos botar LED na nossa sede inteira, em nome de Jesus. Estamos aí com parceria com o governo do estado. Vamos conseguir também asfalto para colocar nas ruas de Cachoeira. Enfim, companheiros, tem muita coisa a ser feita e vamos fazer. E digo mais, estou licitando, eu estou apenas recuperando a estrada, né? Fazendo a parte mais ruim. Mas nós estamos licitando R$ 1 milhão para recuperar toda a estrada, fazer uma recuperação de verdade, para todos nós irmos e virmos com muita rapidez e com mais segurança. E dizer também que não posso deixar de agradecer o meu irmão, o William, que é incansável, outro meu cunhado Evandro, que é outro guerreiro que, na minha ausência, ele está lá para estar resolvendo as situações com todos, né, que lá estão. Então a gente finaliza, né, dizendo que só temos que agradecer ainda muito mais ao nosso Deus Todo-Poderoso, né, e de dizer que vamos sim fazer muito mais por Cachoeira Grande. Vocês podem ter certeza. Vocês não vão se arrepender de terem me dado a oportunidade de ser prefeito mais uma vez dessa cidade. Show de bola. Valeu, César. Tamo junto. Deus abençoe, meu irmão. Coisa que... Graças a Deus.